Shabbat Shalom para todos, que o Eterno nos abençoe grandemente. Ele já tem nos abençoado, né? Que é um privilégio estarmos aqui podendo louvar e engrandecer o teu nome. Hazak, Hazak, Venit Hazek, força, força, que sejamos todos fortalecidos. Nós estamos finalizando um livro muito importante, que é o livro de Números, né? Bamidbar, que significa no deserto, e todas as vezes que nós encerramos um livro da Torá, nós pronunciamos essa frase, Hazak, Hazak, Venit Hazek, que sejamos fortalecidos pela presença, pela palavra de Hashem. Teve uma irmã ali que me falou assim, Francisco, preciso um bagaço se tornar uma laranja, né? E a palavra de Hashem verdadeiramente nos faz isso, né? Ela nos fortalece, ela nos faz da dificuldade nós sermos fortalecidos, sermos agraciados, e nós estamos aqui para isso, para engrandecer e louvar o nome de Hashem. Agradeço aos músicos, agradeço a todos que participaram aqui do serviço, sejam vocês abençoados. Eterno, nós te louvamos pela tua bondade, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui, mais uma vez aprendendo a tua palavra. Na verdade, nós, antes de ensinarmos, aprendemos para nós mesmos, para podermos contribuir e compartilhar com essa congregação. Que seja o Senhor abençoar cada um de nós. A tua palavra é viva, a tua palavra transforma o coração do ser humano. O Senhor nos enviou o Yeshua para que mudássemos a nossa mente, o nosso coração, o nosso comportamento e voltássemos inteiramente para o Senhor. Perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fragilidades, e que a tua palavra venha, Senhor, ao nosso favor, nos abençoando, nos trazendo libertação, nos trazendo cura, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como purificará um varão o teu caminho, é observando segundo os teus ensinamentos, segundo a verdade da tua palavra. Por isso eu peço que o Senhor nos abençoe. Abençoe as nossas famílias, abençoe os nossos irmãos da internet que nos ouvem, que seja, mesmo que eles estejam ausentes, fisicamente, que a presença do Senhor nos una e que o teu nome venha ser exaltado na vida deles. Obrigado por este momento de comunhão, de estarmos aqui, e seja o teu nome engrandecido e exaltado. É o que nós oramos e pedimos no nome de Yeshua, o nosso Messias. É um privilégio muito grande para os nossos irmãos na internet. Eu sou o Rocha Francisco, sou líder aqui dessa congregação. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês, que vocês possam ser muito abençoado. Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de Números. Números capítulo 30. Na verdade, irmãos, nós temos duas porções, né? Esse Shabat. Nós temos a porção Matot. Matot significa, está no plural a palavra, significa tribos. E nós temos a Parashá Maasei, que significa partidas. Porque a Parashá Matot, ela vai iniciar falando sobre a questão do voto, sobre como uma pessoa pode fazer o voto, quem poderia anular, quem tinha essa incumbência de poder anular um voto ou não, falar sobre os juramentos. Depois ela vai entrar em alguns detalhes aqui relacionado à luta, à guerra espiritual que foi contra os midianitas. Aqui foi uma questão de uma guerra espiritual, porque os midianitas, embora não faziam parte daqueles povos na qual o Eterno disse que daria terra à nação de Israel, os midianitas se levantaram em prol de amaldiçoar a nação de Israel, de aniquilar o nome da nação de Israel, e com a incumbência também do Deus de Israel, também de tirar o nome sobre a face da terra. E o Eterno faz aqui uma guerra espiritual contra os midianitas. Ele convoca os levitas para participarem dessa guerra. Os levitas não tinham incumbência de ir fisicamente a uma guerra física, né? Mas eles estavam aqui participando, representando que essa era uma guerra espiritual, né? E logo depois, na Parashá Maasei, nós vamos encontrar os locais onde a nação de Israel peregrinou durante esses 40 anos. Se eu não me engano, foram 42 paradas e partidas, né? Que a nação de Israel, durante esses 40 anos, antes de adentrar, desde a saída do Egito até adentrar a terra prometida, foram 42 estações na qual a nação de Israel teve que parar, teve que caminhar assim na sua jornada no deserto. Então, de uma forma bem resumida, eu falei um pouquinho sobre a Parashá, mas nós vamos nos encontrar, vamos iniciar o nosso estudo lá em Números capítulo 30.
Números 30. Está até ali, tá, irmãos? Se vocês depois quiserem acompanhar, ó, a Parashá Matot, ela inicia no capítulo 30, e vai encerrar o livro, na verdade, em Números capítulo 36, verso 13. Né? Ali tem as porções da Haftará. Haftará é a porção dos profetas que nós lemos em cada Parashá, e também as porções da Brit Hadashah. Deixa eu ver se eu consigo utilizar esse passador. Está aí ligado ele? Deixa eu só... Não sei se eu estou apertando errado. Tá ligado. Vou ligar de novo. Poderia dar uma olhadinha para mim, Renato, por favor? Só para ver se eu estou... É importante, eu vou usar muito o slide hoje. Passou? Opa. Aí, tá bom. Aqui vamos ler Números capítulo 30, só para que você entenda o conteúdo da nossa paraxá, tá? Números capítulo 30, verso 2. Pode começar no verso 1. Diz assim, ó: Disse Moisés aos chefes das tribos dos filhos de Israel: Isso é o que o Eterno ordena, sabe? Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento, impondo restrições a si mesmo, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da sua boca fará. Quando uma mulher, na sua juventude, fizer um voto ao Senhor, impondo restrições a si própria, estando ainda na casa do seu pai, e este, conhecendo o seu voto e a sua obrigação, não lhe opuser, todos os seus votos serão válidos. Se, porém, o seu pai, no dia em que souber, se opuser, todos os seus votos e as suas obrigações não serão válidos, o Senhor lhe perdoará, porque o seu pai fez oposição. Se ela se casar, estando ainda comprometida por votos ou por alguma palavra precipitada que lhe saiu dos lábios, e se seu marido, ao tomar conhecimento, nada lhe disser, os seus votos serão válidos. Se, contudo, seu marido, no dia em que souber, se opuser, anula-se o voto a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, e o Senhor lhe perdoará. O voto de uma viúva ou de uma divorciada e qualquer obrigação que contrair serão válidos. Interessante, irmãos, que quando a gente... Você lembra que todas as vezes que eu cito aqui essa questão da Torá, a Torá ela tem um padrão. Acho que eu já falei isso aqui mais de umas 20 vezes aqui na congregação, né? Ela tem um padrão. Quando ela muda esse padrão, ela quer enfatizar alguma importância naquilo que ela está transmitindo. Não que os outros mandamentos não sejam importantes, eles são importantes, mas ela está enfatizando aqui a grandiosidade daquilo que ela vai ensinar neste momento, e ela requer um pouco mais de atenção nossa, né? Para que a gente possa compreender esse mandamento. Então aqui, quando você olha no original, todas as vezes que nós lemos aqui as porções, na maioria das vezes que nós lemos aqui as porções das parashotes, nós iniciamos falando assim: Vedabe Adonai ele Moshe lemor, e falou o Eterno a Moisés para que ele diga aos filhos de Israel, né? Vedabe el Bnei Israel, diga aos filhos de Israel. Aqui a Torá, ela não... ela sai desse padrão de falar Vedabe, Adonai ele Moshe, e falou o Eterno a Moisés, dizendo Vedabe ele Bnei Israel, fale aos filhos de Israel, e ela sai do contexto Vedabe, ou Daber, que quer dizer palavra, e ela entra no contexto Tsav, que quer dizer ordene. Ordene, olha aqui, a gente tem uma paraxá com esse nome, Tsav, ordene, para enfatizar a importância desse mandamento. Então esse mandamento requer de nós uma certa atenção. Uma certa atenção. Olha só que interessante está aqui, ó. Vedabe Moshe el Rashei Hamatot Lefnei Israel lemor Zé Hadavar Ashet Tsav Adonai. Até botei em branco aqui, ó. Tsav, ordene. Aqui está dizendo, diga a Moisés, el Rashei, vem da palavra Rosh, né? El Rashei, aos cabeças da tribo, Hamatot. Então, diga a Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo... Zé não é o nosso pastor, aqui é um pronome, Zé Hadavar Ashet Tsav Adonai. Esta é a palavra que ordenada por Adonai.
estabelecida por Adonai, ordenada, ele está ordenando. Ou seja, o contexto aqui é trazer uma responsabilidade, trazer para nós uma consciência que este mandamento aqui, ele faz parte dos ensinamentos macros da palavra, vamos dizer assim, fundamentais da palavra de Hashem. Então nós precisamos observar esse ensinamento da Parashá que nós estamos estudando Matuta aqui de forma mais próxima, de forma mais atenta. Tá bom? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter para que a gente consiga compreender. Quando a gente olha ali que eu até botei ali, ó, o termo Tsav ordene, denota a importância do mandamento a ser transmitido. Ixi, eu acho que eu meio que quebrei um pouquinho ali a minha apresentação do slide, mas aqui também vai dar para a gente entender um pouquinho do hebraico. Ó. Esse aqui é o verso 2. Aqui está dizendo, Ish, o homem que fizer um voto, até coloquei aqui com letras maiores, Neder, um voto, lá Adonai, o homem que fizer um voto a Adonai, e jurar, aqui está o Rishavá, Shevuar, o homem que jurar um juramento, aí eu até separei aqui, ó, Neder, voto e juramento. Aqui dentro desse verso, existem dois conceitos, dois termos nas quais nós precisamos observar: voto e juramento. Existe uma diferença de um para o outro? De certa forma, sim. Juramento é o sentido de que você pronuncia alguma coisa e, na verdade, você irá cumprir. Isso aqui fala de todos os relacionamentos que nós temos, né? O voto é algo que você faz por alguma ocasião especial na tua vida, ou por alguma restrição que você se impõe na sua vida. O voto, ele tem uma característica um pouco de escolha. O juramento não, as palavras não. As palavras, elas precisam ser concretizadas, elas precisam ser ditas, ela tem um início e ela precisa ter um fim. Geralmente as nossas palavras, ela tem um início, ela tem um meio, mas nós não finalizamos. E é o que a Torá está falando que nós não podemos fazer. Aqui tem dois termos, tem dois substantivos fundamentais para que a gente possa observar: voto e juramento. Por isso que diz aqui o verso 2, né? A nossa tradução, na verdade aqui seria assim, se eu fosse traduzir ao pé da letra, né? O homem que fizer um voto a Adonai e jurar um juramento. Ele jura, ele faz uma promessa. A sua palavra é como se ela tivesse verdadeiramente um peso de validade. Ela tem crédito, ela tem uma aceitação pelas pessoas, pelo bom caráter daquela pessoa que está pronunciando. Então aqui não é só questão de eu observar um voto. Existe também a questão das palavras, do juramento, daquilo que eu estou proferindo. Então, quando eu até coloquei aqui, ó, voto e juramento. Não passará navalha. Ela faz um voto. Ela assume um compromisso diante de Hashem. Irmãos, eu acho interessante quando você estuda o voto de Ana, como ela foi sábia nas palavras, como ela raciocinou nas palavras. Sabe por quê? Só para que você veja, vou dar só um exemplo, existem outros que os rabinos ensinam, mas vou te dar só um exemplo. Olha que interessante que ela fala: isso a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Homem, ao Senhor darei todos os dias da tua vida. Sabe por que ela não falou mulher? Porque se ela tivesse, olha a sabedoria de Ana, se ela tivesse consagrado qualquer filho a Hashem, se fosse uma mulher, essa mulher que fosse consagrada a Hashem, ela poderia ter marido? Não. Ela era consagrada a quem? A Hashem. Exclusiva para Hashem. Essa mulher estaria na mesma dor na qual ela estava o quê? Sentindo. Não poderia ter filho também. Aí ela fala e ela coloca aqui, Zé, filho homem. O que está ensinando Ana? Ao fazer um compromisso, raciocine nas palavras. Raciocine naquilo que você está meditando. Não solta as palavras à toa. Como que eu vou desejar para uma mulher uma dor que eu estou sentindo? Eu estou sem filho e vou desejar que minha filha também não tenha filhos? Não faz sentido. Por isso que ela cita aqui, ó, filho macho. Se não me engano é Zahor. Não sei se está nesse sentido, se está Ish. Mas aqui ela cita, eu não quero, eu estou pedindo um homem, Hashem.
Eu estou falando de um homem. O meu voto com o Senhor é um homem. Porque eu não posso desejar para uma mulher uma dor que eu estou sentindo. Raciocine nas palavras. Não faça um voto. Não faça uma promessa. Não faça um juramento. Sem compreender todos os ônus e todos os bônus daquilo que você está pronunciando. Porque se fizermos, teremos que cumprir. Você sabe, ordene. Segunda questão, e Jacó fez um voto dizendo, aqui o exemplo de Jacó, Gênesis capítulo 28, verso 20 a 22. Vamos fazer só um rápido resumo da história. Jacó toma a bênção de seu irmão Esaú, e o seu pai Isaac abençoa Jacó em lugar de Esaú. Promete que ele receberia do orvalho dos céus, do produto da terra, da gordura e do moço da terra. Promete que ele terá riquezas, que ele terá bens, e logo depois ele parte. Seu irmão deseja matá-lo devido a ele tomar a bênção para si, e sua mãe aconselha para que ele fosse para a terra dos seus parentes, lá para a terra de Padã Arã, onde morava seu irmão Labão, o irmão de Rebeca, né? E ele vai sem nada, né? Só vai igual o Chaves lá com a trouxinha de roupa, imagino eu. Lógico que ele devia ter levado camelos, algumas coisas para viagem, né? Mas ele parte sem nada, sem toda aquela riqueza que seu pai tinha pronunciado de bênção sobre si. E ele deita num canto, e quando ele está dormindo, e os rabinos ensinam que onde ele deita é o local onde é o Beit Hamikdash, onde é o templo sagrado, onde foi construído o templo, o primeiro e o segundo templo, onde ficava também o Mishkan em Siló. E ali ele tem um sonho, onde ele visualiza uma escada, e os anjos de Hashem subindo e descendo, e no sopro da escada está Hashem. E o Eterno faz uma promessa a ele que daria aquela terra aos seus descendentes. Aí ele faz o voto, que ele estava fazendo uma viagem entre a terra onde ele estava até Padã Arã. E não era fácil uma viagem naquele período, a hostilidade dos povos era muito grande. Você lembra do pecado de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra foi julgada por vários critérios, dentre um deles, tratar o estrangeiro de forma muito perversa, matando o estrangeiro em muitos casos. E ele faz esse trajeto. Você imagina Jacó sozinho fazendo esse trajeto, muito perigoso, onde tribos e povos desejavam matar ou roubar, e ele faz um voto ao Eterno. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo, presta atenção aqui, irmão, se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai. Desde a sua saída ele já saberia que ele retornaria. O Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. A palavra Maasé aqui aparece pela segunda vez no livro de Bereshit. A primeira é quando Avraham, Avino, nosso pai Abraão, oferece o dízimo Maasé a Melquisedeque. É a segunda vez que a palavra Maasé, dízimo, é dita aqui no livro de Bereshit, de Gênesis. Ou seja, ele faz um voto. Esses são exemplos de proteção, angústia, no caso de Ana. Você vai encontrar diversos votos dentro da palavra, diversos votos. Lá em Atos capítulo 21, Paulo faz um voto. Paulo estava andando pela região da Ásia, indo para Jerusalém para celebrar a festa de Shavuot. Shavuot. E quando ele chega lá em Jerusalém, os irmãos falam assim, Paulo, ouvimos falar que você ensina os judeus a abandonarem a Torá. Que coisa doida é essa, Paulo? Aí Paulo se explica, de maneira nenhuma ensinei isso. Então eles aconselham, Paulo, então faz um voto. Temos homens que fizeram votos do Nazireu. Se juntem a esses varões, né? A esses varões, e faça o voto juntamente com eles. Ele faz o voto do Nazireu, vai até o templo e faz um sacrifício dentro do templo. É o que diz Atos capítulo 21. Faz um voto. São exemplos que eu estou te dando de votos. Agora, irmãos, o que eu quero te mostrar? Eu quero te ensinar o contexto judaico e os ensinamentos de Yeshua acerca do voto. Aqui nós já entendemos, eu não quero entrar no detalhe aqui da Torá, porque quando você escuta falando que a Torá fala o voto da mulher, depois nós vamos entrar um pouquinho nesse contexto, mas ela fala também da autoridade do homem em anular, seja o homem pai e seja o homem marido, ou seja o noivo também. Aqui a Torá fala do noivo também, que poderia anular. Não quero entrar nesse detalhe porque existe algumas particularidades sobre a questão do anular.
Os rabinos falam que deveria ser no dia que ele ouvisse. Tem algumas particularidades. Você tinha que estar diante de alguns juízes dentro de Israel para que você pudesse anular esse voto. Tem algum contexto. Então, não é só chegar assim a qualquer hora, eu quero anular o contexto de um voto de uma mulher, tá? Mas eu quero falar um pouco no geral, para que a gente compreenda a questão do voto e a questão da responsabilidade das nossas palavras. Olha aqui que o contexto judaico nos ensina, Roberto, acerca do voto. Olha aqui, ó, eu quero colocar alguns ensinamentos talmúdicos ensinando acerca do voto. Olha ali, isso aqui está descrito no tratado Nedarim. O Talmud é composto de tratados acerca de temas, de bênçãos, sobre divórcios, sobre votos. Aqui está aqui, ó, Nedarim está no plural de Neder, né, de voto, Nedarim, votos. É um tratado do Talmud que fala acerca dos votos, como poderia ser feito, quem poderia anular, de que forma poderia anular. Então é um tratado enorme que fala acerca dos votos. E cita assim, ó: isso é como é ensinado a respeito do verso: melhor que você não prometa do que prometer e não cumprir. É melhor do que isto é aquele que não faz juramento. Essa é a declaração do Rabino Meir. O ensinamento indica que as pessoas virtuosas não fazem votos, mas trazem oferendas de presente. As pessoas virtuosas não fazem votos. Olha embaixo, quando você estuda o Talmud, isso que eu acho maravilhoso no contexto judaico, o judeu, o irmão Paulo, eles têm diversas discussões. O Talmud não é um livro de consenso, é um livro de discussões rabínicas, onde tem a opinião de A, B ou C, e chega assim a uma conclusão, né? Mas de certa forma, as opiniões dos outros rabinos são respeitadas. Não é pelo fato de chegar com uma conclusão que eu excluo tudo que os outros também transmitiram de ideia. O Talmud é isso. Você vai ver que no contexto no hebraico, em volta está toda a discussão, e no meio está a conclusão que eles chegaram daquele tratado ou daquele tema que eles estão abordando. E aqui, ó o Rabino Yehudá, o que ele responde? Ó: melhor do que isso é aquele que jura e paga. Consequentemente, o Rabino Meir defende a abstenção de todos os votos, e o Rabino Yehudá defende fazer os votos e os cumpri-los. Ou seja, o Talmud está discutindo ele mesmo. Um rabino defende não fazer o voto e o outro defende fazer o voto. Aí os rabinos chegaram à conclusão: eles estão falando da mesma coisa. Por que eles estão falando da mesma coisa? O que o Rabino Meir está falando? A um homem que sabe dominar todas as áreas da sua vida, não há necessidade que ele faça um voto, e é aconselhado para que ele não faça um voto, porque ele já dominou as áreas da tua vida. Ele não precisa se abster de algo em benefício de algo. Então aqui o Rabino Meir está dizendo que cadê que fala as pessoas virtuosas? Essa declaração aqui, ó, indica que as pessoas virtuosas, as pessoas que alcançaram o domínio das suas práticas, elas não fazem votos. Aí o Rabino Yehudá está falando daquela pessoa que não aprendeu a dominar alguma coisa e ela se abstém de algo. Para essa pessoa é benéfico a questão do voto, é benéfico. Uma pessoa que está viciada em entorpecentes, é benéfico ele se abster de amizades que influenciam nisso. É benéfico ele se abster de qualquer coisa que lembre ele ao entorpecente. É benéfico ele fazer alguma exclusão por um período, se afastar de algum tempo, para que ele possa alcançar o quê? Um equilíbrio. É benéfico. Para essa pessoa, o voto é importante. Mas você e eu somos capazes de analisar o nosso poder de cumprimento ou não. Se você não tem certeza do cumprimento, não faça. Melhor não fazer. Vamos continuar aqui, ó. Olha o ensinamento de Yeshua. Mateus capítulo 5, verso 33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, ele não está falando de voto, aqui ele está falando de juramento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é trono de Hashem, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei,
Nem jurarás pela sua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e o vosso não, não. O que a sua boca fale, concorde o teu coração, ou ao contrário, né? O que o teu coração pronuncie, que a tua boca concorde, porque emana do coração. Então, que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não, porque o que passar disso é procedência do maligna. Aí eu coloquei aqui, ó, qual é o princípio desse mandamento, irmãos? Por que Yeshua está falando não jureis? Qual é o princípio do mandamento? Porque se eu juro por algo, alguma consequência aquilo terá na minha vida ou na vida de outro, se eu cumprir ou não cumprir, pastor. Então o que é o sentido aqui? Qual que é o princípio do mandamento? O poder da palavra. O poder da palavra, irmãos, nós temos poder naquilo que nós pronunciamos. Você já viu como que Deus se relaciona conosco? Como que Deus se relaciona conosco? Como que Deus se relaciona conosco? Através do quê? Da palavra. Não só da palavra, a palavra é referência, mas da palavra. Deus se revelou na humanidade através da sua palavra, da sua palavra, e a palavra se fez carne, se materializou e habitou entre nós. Nós não conhecemos a Deus por um corpo, por uma imagem, por um aspecto físico, como o Zé falou aqui na oração dele. Deus é incorpóreo, Ele não tem característica física. A forma que nós materializamos Deus é da forma como Deus se relaciona conosco, e é através da sua palavra. Uma vez eu estava conversando, o Roberto estava até perto, uma irmã falou: eu não entendo porque que vocês estudam em hebraico. Você acha que Deus se pronuncia com a palavra através do quê? De uma linguagem, de uma compreensão. Você acha que Deus, quando criou lá uma língua que houvesse compreensão, Ele fez uma língua espiritual, não é falar em línguas. Ele fez uma linguagem na qual Ele pudesse se relacionar com o ser humano. Está aqui, ó, vou botar lá no início, e é o hebraico, Lashon HaKodesh, a língua sagrada. Eu vou te mostrar no final. Lashon HaKodesh, a língua sagrada na qual Deus instituiu para falar com o homem, para se expressar, para se materializar. Se você imagina Deus, irmão, com cabelo longo, com aquela vestes, não sei como que é o nome, túnica, né? Aquela túnica branca, aquele olho azulzinho, é porque algum conceito teológico foi colocado na sua mente. Deus não tem forma. A forma que Deus tem de se relacionar conosco é aquilo que nós interagimos através da sua palavra. Então a palavra tem poder, porque foi assim que Deus foi formando o universo. E assim Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando Deus nos fala, para que não, Yeshua nos ensina, para que não juremos, porque o que passar do sim, sim, e do que não, não, já é procedência do maligno. Ele está querendo nos dizer que o intuito deste mandamento é nos ensinar o poder da palavra. O poder da palavra. Quero ler um texto com vocês, eu quero raciocinar aqui juntamente com vocês e fazer uma introspecção. Quero que cada um analise as palavras que você tem pronunciado no seu cotidiano, seja para a tua vida, seja para o teu semelhante. Eu encontrei, tem pessoas que entram num estado de tristeza tão profunda, que começam a pronunciar algo que o poder da palavra influencia na tua vida. Influencia nas nossas vidas, irmãos. Aquilo que nós falamos é o que está em abundância aonde? No meu coração e no teu coração, é o que nos ensina Yeshua. Se eu falo de vida, é porque a vida está em mim. Eu contei aquela história daquele homem que estava com o vírus do HIV, e quando ele conheceu o Senhor, ele só falava de vida, tendo estado físico de morte, porque o que estava em abundância do teu coração era vida, porque ele reconheceu e conheceu verdadeiramente o que era ter vida, e ele falava de abundância. No final perguntamos: por que você, com uma doença tão grave, só fala de vida, só de amor, só de sorriso, só de alegria? Porque é o que estava no coração dele. Nós precisamos entender que o aspecto como nós encaramos os nossos dias, com a palavra, com o sentimento, com a alegria, influencia sobre nós. Quando eu canto aqui, Ose Shalom Biromav,
Yaseh Shalom Aleinu, veia com Israel, veio Yaseh Shalom. Eu estou cantando o mesmo sentido que Yeshua fala: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como a mundo dá, mas Ele nos dá a tua paz. A tua paz é entender que mesmo que haja as dificuldades e problemas do mundo, Hashem é conosco, e isso eu preciso expressar a minha alegria. Porque o chorar vem uma noite e a alegria vem o quê? Ao amanhecer. Assim eu posso sentir a dor do luto, eu posso sentir a dor do problema, eu posso sentir a dor da decepção, do relacionamento humanos que nós temos, mas no outro dia eu tenho que superar. Servo de Hashem se supera, não por ele mesmo, mas por Hashem. Estou dizendo que você não está superando, você não é servo de Hashem. Eu estou dizendo aqui, não é para você entrar no estado mais depressivo, é para você falar: opa, Hashem está me dando uma oportunidade de vida, uma oportunidade de evolução espiritual, Rodrigo. É esse o contexto. Olha que interessante aqui o poder das nossas palavras. Olha que nos ensina o livro de Eclesiastes. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje, tá? É o mesmo botãozinho que eu estava apertando há uns segundos atrás, está funcionando. Passa aí para mim, minha irmã, fazendo um favor. Pode passar. Pode passar. Isso ali, ó. Eclesiastes capítulo 5, verso de 1 a 7. Talvez está pequeno, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica à vontade. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Elohim, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipite com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Elohim fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas com a tua boca, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, que a tua boca influencia na tua carne. Esse é o sentido do original. Nem digas diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras da tua mão? Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Passa para mim, minha amada. Não, estou conseguindo. Olha aí, Tiago capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos um juízo mais duro. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Tiago falando, irmão do Senhor, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes, elevadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Aperta aí, minha irmã, por favor. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Volta a falar, contamina todo o corpo. Essa é uma lei bíblica judaica. Judeu sabe isso de forma plena. E inflama o curso da natureza, é inflamada pelo inferno, porque toda a natureza, tanto de bestas como de feras, de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza do homem. Mas nenhum homem pode dominar a sua língua. Ele não está dizendo que é algo indominável, tá? Ele não está dizendo isso, você vai ver que depois ele fala. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feita a imagem e semelhança dele. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amarga? Meus irmãos, pode alguém a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos?
Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e doce? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e de sabedoria. Palavras, os nossos juramentos, aquilo que nós pronunciamos, nós precisamos cumprir, irmãos. Nós estamos entrando nos descréditos. Você quer ver um exemplo claro? Os nossos políticos, direita, esquerda, centro, onde você quiser. Por que entraram no descrédito? Porque falam e não cumprem. Eu chego para a Flavinha e falo que eu vou fazer regime, ela começa a rir. É uma falha. Ela começa a rir. Falhamos, irmãos. É porque ela sabe que eu começo o regime 2 semanas, depois eu saio do regime. Eu estou dando um exemplo. É uma falha. O dominar a boca no alimentar faz bem. É algo que o ser humano precisa aprender. Ou seja, se nós falamos palavras e não cumprimos, se nós amaldiçoamos, nós não temos, aprendam, servo de Hashem não tem característica de amaldiçoar, não tem característica de afrontar o outro, mesmo que o outro seja verdade aquilo que ele está falando, mesmo que seja, mas você e eu não temos o poder de amaldiçoar, de afrontar, de destruir uma pessoa com as palavras, não matarás. Olhamos só para o literal, não olhamos que o não matar é não matar a reputação, é não matar a alegria da pessoa, é não matar a esperança das pessoas. A palavra não fala o que matar, não matar. Eu posso matar um bicho. Ela está falando para não matar, não está falando que é só ser humano. Não mate a reputação das pessoas. Nós pronunciamos ofendendo as nossas esposas. Os esposos ofendem, as esposas ofendem os esposos. Ofendemos os nossos irmãos. Amaldiçoamos as pessoas com a palavra. Não cumprimos com aquilo que prometemos. Não cumprimos com aquilo que prometemos, quer seja uma coisa simples. A palavra está dizendo, se você diz que você irá fazer na quarta, faça na quinta, faça na sexta, mas cumpre a tua palavra. Entramos no descrédito. Não podemos ser assim, irmãos. Aqui não é um ensinamento de condenação, mas é um ensinamento no sentido de analisarmos, observarmos o que temos feito bem e o que não temos feito bem, e vamos evoluir como ser humano. Se o seu problema é grande, saiba que existe uma promessa do nosso Messias, a quem nós cremos como autor e consumador da nossa fé, que nos ensinou que nós teríamos aflições neste mundo, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele também nos prometeu que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que Ele não nos deixaria órfão, mas que Ele nos enviaria o Espírito Consolador, que estaria conosco até a consumação dos séculos. O que eu quero dizer, guarde as tuas palavras. Eu não gosto quando vem pessoas aqui, eu acho lindo o Alex, desculpa tomar você o exemplo, é difícil ouvir o Alex pronunciar uma palavra. Isso é bom, isso é benéfico. É benéfico você pensar, raciocinar nas suas palavras, ver o que você está dizendo. Se realmente você está dizendo que vai fazer, nós fazemos isso muito. Nós falamos nascer, venishmar, não falamos? Não fizemos um compromisso com Hashem? Quantas das vezes falhamos com as nossas promessas? Por isso que tem um Konidre, por isso que temos que estar aqui em Yom Kippur, orando e pedindo perdão pelas promessas que fizemos e não cumprimos, pelos votos que fizemos e não finalizamos esses votos. Perdoa-nos, ó Pai. E quando você lembra do teu voto, vote para Ele. Se assim for possível, vote para o teu voto. Esse é o primeiro conceito, tá? O conceito da palavra, o poder da palavra. Agora eu quero falar sobre a autoridade estabelecida por Deus. Volta lá em Números capítulo 9, deixa eu ver se eu coloquei ali, para um pouquinho mais rápido. Passa aí, minha irmã, por favor. Senão... Isso, ó, autoridade estabelecida por Deus. Preste atenção nisso aqui. As famílias, prestem atenção nisso aqui. Irmãos na internet, prestem atenção nesse ensinamento. Também quando uma mulher, na sua mocidade, aqui está lendo lá em Números, capítulo 30, verso 3 a 9. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor,
e com a obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto, e a sua obrigação com que se ligou a sua alma, e aqui a palavra fala alma, sim, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, todos. E toda a obrigação que se ligou à sua alma será válida. Mas se seu pai se opuser no dia que souber, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado à sua alma não serão válidos. Mas o Senhor lhe perdoará, portanto seu pai se opôs. Continuando. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, a sua pronunciação dos seus lábios, com que tiver ligado à sua alma, e o seu marido ouvir, e se calar para com ela no dia que ouvir, e os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido se opuser, no dia em que ouvir e anular o seu voto, e que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo que ligar a sua alma, sobre ela será válido. Números 30, verso 9, de 3 a 9. Qual que é o princípio aqui transmitido? Quem tinha autorização para anular o voto de uma mulher? Se ela fosse solteira, o pai, e se ela fosse casada, o marido. Olha o título aqui, autoridade estabelecida por Deus. A autoridade espiritual sobre a mulher é o pai, da mulher solteira é o pai, e a autoridade espiritual sobre a mulher casada é o homem, o marido. Mulheres, prestem atenção no que eu vou falar. Aqui não é uma questão de ser melhor ou ser pior, de ter preferência de um em detrimento de outro, de uma questão de machismo, longe disso. Longe disso. Aqui existe um conceito que Deus estabelece uma hierarquia para beneficiar a família, para que haja unidade dentro da família. E Deus coloca o seu marido e o seu pai como autoridade sobre a tua vida, sobrepõe a tua, sobrepõe a vontade da mulher. Quando o marido tem consciência do voto e quando o pai tem consciência do voto da mulher solteira, sobrepõe a vontade da mulher, porque o Eterno criou a mulher para beneficiar o homem nesse sentido e deu ao homem essa autoridade. Existe um ditado, e é verdade, que diz que primeiro para fazer a grande obra se faz o rascunho. Por isso que viemos primeiro, para que vocês, a grande obra, fosse abençoada. Vocês têm muitas mais qualidades do que nós homens. Eu, pelo menos, penso assim. Eu acho a mulher mais organizada, eu acho a mulher mais centrada, eu acho a mulher mais espiritual, mais voltada por lá da família. Eu acho a mulher um pouco mais voltada ao contexto espiritual do que o homem, mas a autoridade que está constituída é do homem sobre a mulher, não da mulher sobre o homem, e não existe exceção, não existe exceção, não caia nesse contexto que existe exceção. Não pode, isso espiritualmente, tá? Não estou falando no contexto civil. A mulher tem todo o direito de ter os benefícios sociais dela, de buscar alguma igualdade de salário, direitos iguais, tem todo o direito, mas isso não pode ser. Uma mulher que serve a Hashem, o seu principal elo é de saber que ela tem que cuidar da sua família, está ali zelando, sendo o núcleo da família, sendo a coluna da família. Isso não é menos importante do que cuidar do sustento da casa, não é menos importante. Como se dá continuidade do reino de Hashem? Com as vidas, pastor, é com os filhos, é com os netos. E quem está sobre essa carga maior? Sobre a mulher. Cuida daquilo que dá continuidade ao reino de Deus. Não é menos importante a tarefa da mulher. Não tenta se sobrepor sobre os desejos do seu marido. Não tente. Você pode futucar seu marido aí, tá? Fala assim para ele, ó, pau que dá em Chico dá em Francisco. Calma aí que vai chegar em nós. Vai chegar na gente. Porque é fácil a gente falar a responsabilidade da mulher e não falar da nossa, né? Mas a gente precisa entender, irmãos, e ter a consciência que está aqui a posição do homem como sacerdote do seu lar. Se você incorre contra esse princípio, você está incorrendo contra Hashem. As mulheres, escuta o que eu estou falando, hein?
as mulheres que não aprendem a respeitar a autoridade espiritual estabelecida por Deus, ela tem a tendência de viver sozinha, de finalizar a tua vida sozinha. Eu estou falando na grande maioria, não estou falando, existem exceções, não estou falando 100%, mas a grande maioria que não sabe respeitar a autoridade, se divorcia e no final da sua vida está sozinha. Está sozinha. Não vem com essa história que Yeshua é o meu marido. É nosso, de todos. De todos, todos. Sou casado com Yeshua HaMashiach. Você é casado com Yeshua HaMashiach. Todos nós somos casados. Porque quando eu falo assim, eu tiro a autoridade constituída civilmente pelo Eterno. Eu tiro. Eu estou falando, a minha chefe no meu trabalho é uma mulher, respeito. Não falo grossamente com ela. Quando eu não concordo com ela, eu falo bem claro: chefe, essa não é a minha posição, é a tua, mas pela tua posição eu te respeito. Mas eu estou falando no contexto espiritual. Não queira dentro da tua casa sobrepor a autoridade espiritual sobre o teu marido. Incentive o teu marido. Talvez ele é passivo demais, talvez ele não ajuda no seu trabalho sacerdotal dentro da casa, mas o papel de uma verdadeira serva do Eterno não é sobrepor, mas incentivá-lo a adquirir a sua posição. É assim que as famílias se perpetuem. É dessa forma. Pode passar, minha amada, por favor. Olha que interessante ali, ó. Vamos ler esse texto? Vai passando para mim quando eu chegar no final, tá? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins, o coração do seu marido confia nela. Ô Bruninho, você confia em alguém que quer tomar sua posição? Nunca. Você confia em alguém, Zé, que você deixa o dinheiro e você sabe que ele vai pegar? Nunca. O que é confiar? É você dar ao outro aquilo que pertence a você, e você saber que ele vai guardar aquilo pertencendo a você. Ele vai fazer melhor aquilo que pertence a você, em amor a ti. Então, se o marido confia nela, é porque ele sabe que a posição que é dele, ela há de preservar, ela há de incentivar, ela há de contribuir para que ele evolua. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da tua vida. Você acha que uma mulher que amaldiçoa o homem amaldiçoa a mulher, tem esse contexto? Busca lã em ninho. Quem falou que mulher não trabalha? Quem falou que a mulher não trabalha num contexto civil, tá? De dar sustento dentro da casa também, de ajudar o marido a prover. Olha só, ela trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, ou seja, ela vai distante para dar sustento. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa da serva. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com fruto das suas mãos. Pode passar, meu amado. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Faz para si coberta de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura, seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seus vestidos, e alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a Torá da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levanta os seus filhos e chama-na bem-aventurada. Seu marido também a louva. Muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. A verdadeira mulher virtuosa respeita a posição do marido. O marido assenta com os anciões na porta. Você sabe o que quer dizer isso, irmão, no contexto judaico? Ele tem uma característica de um juiz, de julgar, de organizar a cidade. Ele se assenta. Uma mulher que sobrepõe ao marido, o marido está escondido.
ele está lá no canto. A verdadeira serva de Hashem, ela promove o homem, porque ela sabe que a autoridade dada por ele foi dada a Hashem, e ela glorifica a Hashem fazendo isso. Agora descobrimos o papel da mulher? Não aceite você sobrepor ao teu marido espiritualmente. Eu não estou falando só dos maridos bons, estou falando dos maridos ruins também. Quem cuida da autoridade estabelecida por Hashem é quem? Hashem. Ele chega a citar que se o marido não tratar as mulheres como deveria, seria interrompido as orações no quê? Nos céus. Quem vai tratar essa autoridade é o Eterno. Na política ali, que quando eu não concordava com os políticos que estavam aí, não concordo com os que estão aqui também. Vocês nunca ouviram, talvez já viram pela minha infantilidade, mas depois com a maturidade, nunca mais viram na minha vida eu afrontar quem quer seja governante desse país. Ou botar no Facebook alguma coisa falando mal desses políticos. São autoridades constituídas por Deus, e é Hashem que há de depô-lo, é Hashem que há de constituir quem Ele quiser. Não estou falando que é vontade de Hashem colocar as pessoas governantes certas ou erradas, mas estão ali por Hashem. Deus permitiu, porque se Ele não permitisse, não estaria ali. É diferente permissão da vontade de Hashem, depois nós podemos estudar isso. Mas quem vai lidar com essa autoridade, se ela está fazendo certo ou não, é o Eterno. Você lembra de Jeroboão? Quem colocou Jeroboão lá? O Eterno. Vai ler a palavra. Jeroboão fez iniquidade sobre iniquidade. O Eterno colocou ele lá. Quem cuidou dele? O Eterno. Fez um templo lá em Samaria. Constituiu um templo. Colocou o sacerdote dentro dos seus prazeres, dentro do seu desejo. Quem cuidou? O Eterno. Aprenda. A mulher que não aprende a respeitar a autoridade, ela tem a tendência a viver sozinha. Não aceite isso na tua vida. Irmãos, não fica pensando que eu estou falando de A ou B. Estou fazendo um ensinamento da palavra de Hashem, tá? Longe de mim aqui falar de A ou B. Quando eu estou aqui ensinando a vocês, estou aprendendo para mim também. Como tratar a Flavinha melhor, como amá-la, como respeitá-la. Não pensa que eu não tenho falhas relacionadas à Flavinha. E tenho. Muitas. Mas eu sei que a Flavinha está ali do meu lado, incentivando para que eu seja um marido melhor. Faça isso com os seus maridos. Olha ali que interessante. Passa aí para mim, minha irmã. Não. Volta lá, fazendo favor. Volta. Isso, aí. Olha o que Paulo fala. Toda alma está sujeita a potestades superiores. Porque não há autoridade. Está dizendo esse negócio de potestade ali. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E a autoridade que há for ordenada por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. 1 Timóteo capítulo 2, de verso 9 a 12. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição, não sendo permitido que a mulher ensine, nem se use de autoridade espiritual sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Quando está falando aqui ensinar, não quer dizer que uma mulher não pode vir aqui e ensinar. Ele está falando de ensinar no sentido de sobrepor espiritualmente sobre o marido. É lógico que uma mulher pode vir aqui contribuir com a evolução da nossa congregação, mas não de exercer a autoridade espiritual sobre os homens que aqui estão. Isso está sendo, pelo menos nós devemos rasgar Romanos então, irmãos. Vamos rasgar Romanos. Porque Paulo está falando aqui que quem resiste tal coisa, está fazendo para si mesmo condenação. Pode incentivar, as mulheres podem ajudar, podem ensinar, podem evoluir. Eu estou falando aqui para as nossas famílias. Não estou falando de A ou B. Estou falando para as nossas famílias. Não vamos deixar que as pessoas se oponham à vontade de Hashem, aquilo que Ele estabeleceu. Vamos respeitar as posições espirituais. Agora eu quero falar sobre a nossa responsabilidade. Passa aí, minha irmã. Deveres do homem. Volta lá, volta. Aí, tá, deixa aí.
Qual é o conceito de autoridade? Respondem. Qual que é o conceito de autoridade? Eu achei que vocês iam dar essa resposta na lata. Qual? Não. O conceito de autoridade, eu estou falando biblicamente, conceito secular é esse mesmo. Mas qual que é o conceito de autoridade? Por que existe uma liderança? Ele tem que primeiro fazer o quê? Servir. Você é uma autoridade sobre a sua mulher, não está sobre ela maior responsabilidade do que a tua, do que a minha. O fato, não queiram isso, mulheres, o fato de ter uma autoridade não dá à autoridade menos responsabilidade, pelo contrário, mais responsabilidades. Você viu que a palavra fala assim, que não sejais todos vós mestres, porque receberão o juízo mais severo? Que Deus tenha misericórdia de mim, do pastor José, do Roberto, que aqui estamos ensinando, do Vinícius, do Lucas, do Gilberto, que estamos aqui trabalhando para contribuir para o crescimento nosso e dessa congregação, que o Eterno tenha misericórdia de nós, porque a posição faz com que a exigência seja maior. A posição do homem faz com que a exigência sobre ele seja maior do que a da mulher. Não tenham dúvida disso. Então, qual que é o verdadeiro conceito de autoridade? Servir. Servir. Se está sobre você uma posição de autoridade, está sobre você a responsabilidade de servir mais do que o outro. Olha o que Yeshua ensina. Pode passar, minha amada. Então Yeshua, chamando para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominadores, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja como aquele que sirva. E qualquer que entre vós quiser o primeiro, seja por vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A autoridade que está sobre você não é para que você seja dominador da sua mulher. Se você faz isso, você tem uma característica gentílica. Gentil quer dizer aquele que está sem Deus, sem lei, sem princípio, está distante de Hashem. Se você tem uma mulher, o seu papel principal é servi-la, é amá-la, não é para que ela levante e pegue um refrigerante para você na hora que você está vendo o jogo, que ela limpe o seu sapato, que ela lave suas cuecas. Isso também faz parte de uma família. Se a sua mulher trabalha, te ajuda no lar, sustentar o lar, vai lavar junto com ela, vai limpar a casa junto com ela. Vai viver junto com a sua mulher, sirva, saia desse contexto. Falei, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Qual que é a nossa responsabilidade? Será que nós estamos servindo e amando e fazendo com que verdadeiramente elas se sintam amadas? Queremos que elas sejam, respeitem a nossa autoridade, mas cadê a nossa posição de autoridade? Todo divórcio exige quebras de votos, vários votos foram quebrados. O último voto a ser quebrado é o casamento, mas vários votos foram quebrados, de amaldiçoar, de ser ríspido, de você não zelar pela família, da mulher não respeitar a autoridade, de mulher querer sobrepor o homem, da mulher ofender e amaldiçoar o homem, do homem, assim, vários votos são quebrados, vários compromissos. Aí o último compromisso a ser quebrado é o casamento. Mas antes, vários votos, vários juramentos. Nós não falamos? Zé fez na saúde, na doença, na magreza, na gordura. Vamos falando, Zé, eu não lembro, estou brincando de magreza e gordura. De tudo. Não falamos? Aprende a respeitar, fizemos o voto de aprender a respeitar, de enfrentar as adversidades juntos, de orar, de abençoar. Quantas vezes nós oramos pelas nossas esposas durante o dia? Quantas vezes a esposa incentiva os maridos às orações? Quantas vezes, quando eu falho, a Flavinha está lá me incomodando? E eu falho, mas está lá me incomodando. Incomodando não, né? Me incentivando, a palavra correta. Nós precisamos, irmão, família, nós assumimos um compromisso com Hashem. Eu estou falando não desse mundo secular, estou falando dos princípios que nós precisamos zelar. Você já viu as mulheres que participam, não estou falando que votam, mas que participam desses partidos bem extremos, a maioria delas não tem maridos, não respeita as autoridades constituídas,
Nós precisamos compreender essas coisas. Respeita a autoridade familiar, porque você vai ver que um dos princípios para que a sua família ande bem vai existir, vai continuar. Aí eu coloquei ali, deveres dos homens. Passa aí para mim, minha irmã. Já estou acabando, Roberto. Me entregaram 11h15. Vós, mulheres, sujeitáveis aos vossos maridos como ao Senhor. Presta atenção aqui da responsabilidade dos maridos. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Yeshua é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Yeshua, assim também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Se você não está sujeito a seu marido, você está enquanto cabeça. O cabeça de todos. Yeshua HaMashiach. Vós, maridos, vós, homens, amai as vossas mulheres, como também Yeshua amou a sua igreja e assim mesmo se entregou por ela. Você sabe o que quer dizer se entregar por ela? É fácil a gente concluir, né? Quer dizer que eu abri mão da minha vida em benefício da vida de quem? De outro. O que Yeshua fez? Ele abriu mão da sua vida em benefício da sua noiva. Você tem feito isso? Agora vamos analisar nós homens. Vamos analisar nós homens. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a tua vida por amor a mim, achá-la-á. Não é só no contexto espiritual de eternidade. É no contexto do casamento. É no contexto da prosperidade espiritual. Se você quiser ganhar a tua vida, e esse é o problema dos casamentos, cada um querendo ganhar a sua vida, fazer a tua vida. Eu não vou contar a historinha do senhor casal que sentou na janela do corredor, mas não. Já me cansei. Mas um verdadeiro varão, um verdadeiro servo de Hashem, ele ama sua esposa e zela por ela, e abre mão da sua vida em detrimento dela. Uma verdadeira mulher, ela abre a sua vida em favor do seu marido, e ela zela pelo seu marido. É um trabalhando sem ser pela vida dele, mas pela vida do outro. É aí que é o problema do casamento. Homens, escuta aqui, nós adoramos, nós trabalhamos a semana toda, final de semana nós queremos as nossas férias, né? As mulheres também querem as férias delas. E você sabe qual é a diferença das nossas férias e das férias das mulheres? As férias nossas, nós adoramos botar um barco para pegar jacaré no mar. Que não pega nada, né? Por isso que eu estou falando de jacaré no mar. Adoramos ficar longe da família nas nossas férias. As férias da mulher inclui você, inclui seus filhos, inclui sua presença, inclui sua atenção, inclui seu amor, inclui seu carinho, inclui a sua prioridade, inclui a sua percepção, inclui os seus elogios. Essas são as férias da mulher. A férias do homem, eu quero dar uma corridinha. Como o pastor Cláudio fala, né? Quero ir para o caixinha do nada. Você tem todo o direito, a mulher deixa os homens de vez em quando, uma vez a cada ano de jubileu fazer isso. Estou brincando, deixa ele, mas aprenda a amar sua mulher. Mulher, quando tira férias, você está incluído. Você, quando tira férias, você não coloca a tua esposa e os teus filhos. Você quer jogar bola, você quer jogar videogame, você quer beber cerveja, você quer estar com seus amigos, você quer bater papo com quem não quer dar um papo espiritual, você quer fazer bagunça, mas a mulher, quando quer a presença e as férias dela, ela quer a tua presença junto, porque ela espera isso aqui, ó, entregou a sua vida por ela. Cadê a sua responsabilidade? Cadê a minha? Mulher, eu sou a autoridade, a palavra é minha aqui, eu mando aqui em casa, tá? Olha a voz do macho. O verdadeiro macho é aquele que entrega a vida pela sua esposa. Esse é um verdadeiro homem. Esse é um verdadeiro varão, que subjuga a si mesmo, que não concorda com as suas fraquezas, que tenta melhorar, que pede desculpa. Eu errei, eu não deveria ser assim, eu vou ser um homem melhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas prostituições, perdoe as minhas palavras grosseiras. Mulher que chega e fala, verdadeira mulher virtuosa, perdoe quando eu amaldiçoei você, quando eu não te abençoo para que você prospere fisicamente, quando eu vejo que você está em dificuldade, em vez de eu te abençoar, estou falando palavras grosseiras. E aí são quebras de votos, mas quebras de juramento. E o último a ser quebrado é o casamento. Não aceite isso no teu lar. Eu não estou falando aqui para condenar irmão na internet, nem a você, nem a mim. Eu estou falando que se estamos fazendo assim, vamos fazer o contrário.
Vamos fazer o contrário. Vamos evoluir. Agora, para finalizar mesmo, eu não falei que tinha finalizado, não. Falei que já estava acabando. Olha ali, vou botar aqui, o Roberto ensinou isso aqui para a gente, eu vou enfatizar para vocês. Respeitar é incentivar a função de cada um dentro do lar. É um dos principais passos para a presença de Deus na família. Respeitar é incentivar a função, a responsabilidade de cada um dentro do lar. Também não vai os homens fazer todo o trabalho das mulheres também não, tá? Não deixem isso também. Respeitar essas funções é um dos passos para a bênção de Hashem na família. Aqui na sua esquerda, na sua direita, está a palavra em hebraico ish, que significa homem. E aqui na sua esquerda está a palavra ishar, que significa mulher. Percebam que a letra Aleph e Shin aqui em amarelo, tá vendo? Aleph parece, presta atenção aqui rapidinho, irmão, já estou acabando, eu sei que já estendi um pouquinho, ó. Aleph parece um X, ó. E o Shin que parece um M de cabeça para cima. Hã? Um W, parece um W? Isso. O Aleph e o Shin, elas estão juntas nos dois termos, nos dois substantivos. Ish, homem, e Ishá, mulher. A única letra que contém no nome do homem e não contém no nome da mulher é o Yud. A única letra que contém no nome da mulher, que não contém no nome do homem, é a letra Rei. Juntando essas duas letras, quando elas se unem, Ish e Ishá, unindo essa letra Yud e Rei, são as iniciais do tetagrama do nome de Hashem. Aqui, ó, Yud, Re, Adonai está escrito aqui. Yud, Re, Vav, Re. Isso significa que quando um homem, pode ir apertando, minha irmã, que quando um homem, vai apertando até finalizar, aí, quando um homem e uma mulher se unem, a presença de Deus está no meio deles. Ah, Francisco, isso é joguinho de charada dentro da Torá. Vamos ver mais um joguinho de charada? Na paraxá passada que nós aprendemos com o Roberto, paraxá Pinhas, irmão Paulo, fala sobre as famílias, o censo, acho que é Números capítulo 26, o censo das famílias dos filhos de Israel. O que tinha acontecido? Tinha acontecido o pecado com as mulheres de midianitas, que serviam os seus deuses, e os homens se inclinando a elas, inclinando aos deuses e se submetendo a ela. Logo depois que em Pinhas cessa a ira do Eterno, que cesse a praga, que mais de 24 mil pessoas morreram, a tradição judaica fala mais de 100 mil pessoas morreram, a Bíblia fala 24 mil pessoas morreram, o Eterno manda fazer um censo das famílias dos filhos de Israel. Aí o Eterno lista o nome das famílias dos filhos de Israel. Olha que lindo aqui, passa para mim, minha irmã. Está vendo que eu marquei? Aqui, ó, Mishpahat quer dizer famílias. Aqui começa o texto de Êxodo, de Números capítulo 26, que começa disso, a listar as famílias. Aí ele fala aqui, Mishpahat Hanohi. O nome aqui é simplesmente essas letras do meio. Foram acrescidas aqui nas famílias dos filhos de Israel a letra Rei e a letra Yud. Rei e Yud. Em todos os nomes das famílias de Israel. Eu coloquei aqui para não mostrar todos, mas aqui, ó. Rei e Yud. Rei e Yud. Rei e Yud. Veja aqui, ó, Mishpahat. A família todas as famílias listadas tinham o nome do cabeça da família, Yud e Rei. No início e no fim. São as iniciais do nome de Hashem. Você acha que isso é coincidência? Aqui, ó, não tirei de mim não, tá? Francisco sábio dos sábios, tira isso da cabeça. Olha aqui, ó, passa lá, minha irmã. Ali, ó, vou ler aqui de baixo para você, para a gente não delongar muito e já encerro com isso aqui. Isso esclarece a explicação de Rashi, está escrito no Rumash, de que por nomes de cada família incluída no censo consistia no nome paterno, acrescido de um rei no começo e de um Ud no final.
As nações insultaram Israel, dizendo: por que eles traçam sua linhagem por tribo? Eles realmente pensam que os egípcios não se aproximaram de suas mães? Assim Deus colocou o seu nome sobre eles, rei de um lado e Iude do outro, como dizendo que eu atesto que essas pessoas foram de fato filhos dos seus pais. Assim nós vemos aqui que as mesmas letras Iude, rei, foram adicionadas para mostrar que o povo judeu tinha princípios morais, tal como Pinhas e Yosef. Olha que lindo, aqui foi o que eu mostrei antes, ó. Porque esta vigilância é atestada por duas letras em particular. Nossos sábios explicam que as palavras em hebraico homem, ish, e mulher, ishá, somente diferem das letras Iud e Rei, que formam o nome de Deus. A Torá colocou Iud e Rei, por isso que as pessoas não falam que para que aprender hebraico? Lashon HaKodesh, a língua sagrada, o nome de Deus sobre a sua família. Quando você une, quando você zela pela sua esposa, quando a sua esposa zela pelo marido, verdadeiramente o nome de Hashem está sobre vós, está sobre mim e sobre você. Agora, se nós não respeitamos a autoridade constituída por Deus, isso não vem dele. O ensinamento aqui é, irmãos, incentive o seu marido, não amaldiçoe com suas palavras. E para finalizar, resumo do estudo. Primeiro ponto: fazer ou não fazer um voto. A Bíblia te aconselha a não fazer se você não tem certeza que irá cumprir. Segundo ponto, o poder da palavra. Não amaldiçoe, não fale mal, mesmo que seja uma veracidade o que você está querendo dizer. Não amaldiçoe um verdadeiro servo de Hashem. Se você está amaldiçoando as pessoas, você é comparado a Bilã. A Paraxá fala da morte de Bilã nessa Paraxá. Um homem ímpio. Você é comparado a Bilã, não amaldiçoe. Terceiro ponto, a autoridade estabelecida por Deus, precisamos respeitá-la. Quando respeitamos e incentivamos as funções dadas por Deus, a família é abençoada. Que eu e você sejamos homens e mulheres, varões amados. Deus ama cada um de nós, amemos as nossas esposas. Deus irá com as famílias que aqui foram perdidas, eu creio nisso. Mulheres, incentive os seus maridos, respeita as suas qualidades, respeita a autoridade constituída por Hashem. Se ele não está sendo, ore para Hashem para que o ajude. E que o Eterno abençoe a cada um de nós.